Os planos espírito primordiais 1, parte 2. Quero levantar ainda mais o véu para o espírito humano depois de haver dado um quadro bem resumido do caminho da luz até ele, e que ela, por ocasião de cada auxílio, teve de percorrer com diversas ancoragens, para finalmente ser recompensada por esses homúnculos terrenos com sua injuriosa presunção, como até agora sempre aconteceu. Já muitas vezes desceram até vós informações dos planos. Entretanto, assimilastes delas apenas míseras partículas, moldando-as à vossa maneira humana, de forma que as reproduções são encontradas exclusivamente como fragmentos muito desfigurados em lendas e poemas, confusos e impossíveis de interpretá-los de acordo com a lei da criação, misturados com diversos acontecimentos puramente terrenos, resultando disso uma mistura que vos parece sublime, mas que, perante a verdade, se mostra ridícula e que só pode ser desculpada pela vossa ignorância. Anteriormente à minha mensagem, os seres humanos ouviram falar, aqui e acolá, da existência de tais planos. Porém, não conseguiram distingui-los, e por isso se formaram as mais absurdas imagens, na costumeira presunção humana, em sua pretendida esperteza. É compreensível que pessoas sérias, meneando a cabeça, se mantivessem adequadamente afastadas disso, enquanto entre fantasistas e entusiastas surgiram as mais desastrosas concepções errôneas, sem levar em conta que, predominantemente, as muitas pequenas criaturas megalomaníacas procuraram sobressair nisso sem esforço, a fim de, ao menos uma vez, poderem satisfazer sua propensão doentia, sempre aderida a elas, de pretendida notoriedade. Um repugnante charco de matéria fina foi tudo quanto daí sobreveio, e que se tornou muito perigoso aos espíritos humanos, porque impediu o recebimento da verdade sem outras influências, e, dessa forma, o reconhecimento do verdadeiro caminho para a escalada. Apesar de tudo, porém, trata-se por fim realmente do próprio livre-arbítrio e da consequência da preguiça do espírito que cada um criou, impedindo assim o reconhecimento. Quem se esforça um pouco que seja, muito em breve terá de reconhecer claramente, pela intuição, que existe verdade nos poemas. Tomemos, pois, a lenda a respeito de Parsifal. Partindo desta pequena terra em pensamento, procura o ser humano pesquisar e encontrar algo a respeito de Parsifal, para descobrir a origem, o surgimento dessa lenda. Certamente os poetas da terra imaginaram pessoas terrenas, que lhes deram um impulso externo para a forma do poema. Contudo, em seu trabalho de aprofundamento espiritual, colheram inconscientemente algo de fontes que eles próprios não conheciam. Todavia, como finalmente procuraram melhorá-las com o raciocínio, para assim torná-las terrenamente belas e facilmente compreensíveis, o pouco que eles puderam receber dos planos desconhecidos foi também
comprimido, diminuído e deformado na matéria grosseira. Não vale a pena entrar nisso de modo especial, mas pormenorizadamente. Dou apenas o fato real, e cada pessoa pode tomar para si aquilo que o seu espírito consegue. Contudo, faz-se necessário, de antemão, indicar ainda alguma coisa que, para muitos, terá de esclarecer alguns erros. E, para aqueles que puderem ser iniciados em conhecimentos mais elevados, facilitará muita coisa, já que, devido a isso, conseguem, logo de início, sair de todo o falso que se aninhou na terra. Existe, na realidade, um templo onde se encontrava Anfortas, sendo considerado lá, por algum tempo, o guardião superior. Nesse templo encontra-se um cálice, chamado Graal, que é fielmente guardado por cavaleiros. Lá, outrora, Anfortas falhou realmente, e um grande auxiliador foi prometido. Mas isso não ocorreu aqui na Terra, nem no sublime templo da luz na criação primordial. O templo do qual se fala aí encontra-se também ainda hoje no ponto mais elevado de um plano, no qual criados têm seu campo de atuação com relação aos desenvolvidos. Estes possuem, dentro da mais pura vontade e adoração a Deus, apenas uma cópia do templo da luz, que do lugar mais elevado da criação primordial irradia para baixo, e, como verdadeiro templo do Santo Graal, forma também o portal de saída da esfera das irradiações divinas. Nesta cópia, situada mais embaixo, atuou outrora Anfortas e decaiu quando se rendeu à má influência de Lúcifer. Seu erro foi, ao seguir essa influência por curto tempo, ter procurado entregar-se à usufruição cômoda da vida faustuosa de cavaleiros. Com isso, saiu do ritmo do necessário movimento de seu plano, que a lei primordial da criação automaticamente obriga que seja observado por aquele que deseja permanecer na mesma altitude. Caiu na inércia por curto tempo e provocou com isso, de modo estorvante, uma lacuna para o perfluir da força da luz. Assim, a sua queda foi inevitável, arrastando-o para baixo. A lacuna era a ferida que ele apresentava. Em face da súplica dos fiéis cavaleiros, foi anunciada a vinda de um auxiliador puro, que pudesse deter a ruína. E Parsifal cumpriu a promessa, peregrinando através de todas as partes da criação, assim como cumpre todas as promessas que desde sempre foram feitas às criaturas da criação inteira. Todavia, esse cumprimento foi totalmente diverso daquele que é transmitido no poema. A descrição da criação traz também aqui completo esclarecimento e exclui tudo quanto até agora foi errado. São, portanto, apenas partes de uma mensagem proveniente
da cópia mais baixa do Supremo Templo da Luz, que puderam chegar aos espíritos abertos desses poetas terrenos e que foram recebidas por eles durante seu trabalho, mas que não vieram do próprio Supremo Templo Luminoso do Graal, pois lá era impossível anunciar Parsifal, visto que Parsifal era e é o primeiro em toda a criação, e só com ele a criação toda pôde originar-se. Ele é uma parte do Espírito de Deus, Emmanuel, ancorada no Espírito primordial para criar o Espírito primordial. Da irradiação de sua luz, originaram-se primeiro os primordialmente criados, e com eles também o templo e tudo o que se formou. Não podia, por conseguinte, ser prometido a ninguém, pois ele próprio foi o primeiro, e tudo mais só pôde surgir depois dele. Exceto ele, ninguém jamais foi rei do Santo Graal. Por esse motivo devia também, muito evidentemente, aquele templo de que os poetas falam situar-se mais embaixo do que o verdadeiro templo do Graal, pois Parsifal só mais tarde percorreu o mundo, a fim de livrá-lo da má influência de Lúcifer, algemando o mesmo para a época do reino de Deus do milênio na matéria. Assim, em sua peregrinação por todas as partes da criação, ele chegou também àquele templo, que no poema é erroneamente descrito. Ele entrou lá como rei do Santo Graal, que é desde o começo e será por toda a eternidade, porque ele próprio promana da luz. Também não permaneceu lá, e sim colocou em lugar de Anfortas um novo guardião supremo do cálice, que veneram como cópia do Santo Graal. No sagrado templo da luz, que circunda o autêntico Graal, é inteiramente impossível a falha de um de seus guardiões, visto que Parsifal lá se encontra presente, sendo que nele está ancorada uma parte inenteal da própria luz, que, partindo de Emmanuel, foi conduzida para baixo, através da rainha primordial Elizabeth, por ocasião da sentença de Deus: faça-se a luz.